Hoje não. Tenho uma assinatura de contrato amanhã. Você sabe o quanto lutei por esse negócio? Disse o homem de meia idade, cabelos ruivos curtos em seu iPhone dourado. Tiago Silva era o fundador e proprietário da maior empresa de transporte da cidade. Ele tinha frotas de caminhões por toda a região para expandir e aumentar os lucros. Ele explorava incansavelmente oportunidades e fazia negócios. No entanto, as empresas concorrentes também estavam ativas e, às vezes, ele tinha que lutar por grandes pedidos. Apesar dos desafios, ele gerenciava tudo e conhecia pessoalmente cada funcionário. Tiago era conhecido como um homem do povo, uma pessoa autodidata que se endividou para comprar seu primeiro caminhão e começou a trabalhar no transporte. Ele escapou da pobreza aos 19 anos, trabalhando em 3 empregos para ter um lugar para morar e comida suficiente. Ele obteve sua carteira de motorista enquanto servia no exército. Como muitos outros, ele tinha paixão por carros grandes e caminhões e pela estrada aberta. Antes de sair para a cidade, Tiago teve uma grande discussão com sua mãe, que era sua única família, sendo um filho tardio e o filho amado. Ela sempre foi superprotetora, enquanto ele ansiava por liberdade e independência. Para fazê-lo ficar, Patrícia recorreu à mentira, fingindo estar doente e dizendo ter um coração fraco, implorando para que ele não a deixasse sozinha. Tiago recusou uma oferta de emprego lucrativa e passou um mês cuidando da mãe, até que a verdade fosse revelada. Segredos têm uma maneira de vir à tona. Sim, sua mãe está saudável como um cavalo. E o coração dela é tão forte quanto o de uma jovem, disse o médico da família. Então, Patrícia não teve escolha senão admitir a mentira, e por causa disso, um escândalo eclodiu. Você não entende como é para uma mãe esperar pelo retorno de seu único filho do exército. Eu tenho esperado 1 ano sem você, meu querido Tiago. E no 5º dia após o seu retorno, você já está planejando ir embora para a cidade. Sim, eu vou ganhar dinheiro para consertar o telhado, para comprar um casaco, mãe. Seu salário mal cobre suas necessidades básicas. Nós vivemos na pobreza durante toda a nossa vida. Você não quer uma vida melhor? Tiago já estava motivado e tinha objetivos. Ele sonhava em ficar rico. Eu só quero que sejamos uma família. Eu estou sozinha. Sua avó faleceu há 1 ano. Você partiu para o exército e ela se foi. Você finalmente voltou e agora está indo embora de novo. Quanto tempo eu tenho que esperar? Você não poderia ficar em casa por algumas semanas? Você sabe que oportunidades como essa não aparecem todos os dias. E eu a perdi por causa de suas mentiras, mãe. A discussão escalou. Tiago partiu no dia seguinte. Ele ligaria para sua mãe, mas ele manteve o silêncio. Ele tinha medo de que ela tentasse atraí-lo de volta para a vila. Acima de tudo, Tiago temia acabar como seus colegas que ficaram no campo. Eles se casaram com as garotas mais elegantes da vila e se contentaram com uma vida simples. Tiago não queria esse destino. Ele sonhava em se libertar de ser a pessoa que entrava na vila em um carro vermelho novinho em folha, causando admiração e inveja entre aqueles que o conheciam. E seus sonhos se tornaram realidade. Nos primeiros 2 anos, ele trabalhou apenas para sobreviver. Ele pegou um empréstimo para comprar um caminhão, cumpriu pedidos, dirigiu ele mesmo e literalmente viveu no caminhão. Ele ligava regularmente para sua mãe, mas ele não a visitava com frequência, apenas algumas vezes por ano, mesmo que fosse apenas por um dia. Mais tarde, quando Tiago alugou um apartamento melhor na cidade, sua mãe também veio visitá-lo. Isso aconteceu no 3º ano, quando ele conseguiu garantir pedidos de transporte muito bem remunerados. E a história continuou. Ele pagou um empréstimo e imediatamente fez outro para um valor maior. Ele trabalhava dia e noite para evitar a falência, entendendo que 9 em cada 10 empresas recém-inauguradas vão à falência no 1º ano. Quando ele registrou seu negócio, pensou consigo mesmo: preciso me segurar por pelo menos 1 ano. Ao mesmo tempo, ele se matriculou em uma escola de negócios, sendo aceito com um orçamento porque acreditavam que ele tinha perspectivas e uma mente afiada. Os professores ficaram encantados com Tiago, e ele aproveitou a oportunidade para buscar conselhos sobre seu negócio. Quando o 1º ano passou e a empresa não faliu, ele respirou aliviado.
Durante seus anos na escola de negócios, Tiago conheceu Amanda, sua futura esposa. Ela acabara de começar a estudar, enquanto ele já estava terminando seus estudos. Amanda se revelou uma boa combinação para ele. Ela era a garota mais popular de sua turma e filha do empresário Kleber Kawamura, conhecido por todos. Tiago parecia ser um noivo promissor aos olhos de Kleber, pois havia iniciado seu próprio negócio e o construíra do zero. Rapidamente, eles se deram bem. Amanda era uma bela loira, esguia e sempre vestida com as últimas tendências. Tanto os rapazes quanto as moças eram atraídos por ela, todos queriam ser amigos dela. Mas Amanda era diferente de Tiago. Ele era sempre mente aberta, nunca se colocando acima dos outros. Era amigo de todos, e todos o amavam, não porque ele era um empresário bem-sucedido e um excelente aluno, mas porque ele sempre estava disposto a ajudar e nunca deixava ninguém em apuros. Ele até defendia os mais fracos. Amanda cresceu em um ambiente privilegiado. Era o tipo de pessoa que olhava para baixo para os outros. Tiago não gostava desse aspecto de sua personalidade, mas ser o homem amado de uma garota como ela era lisonjeiro. Ele a aceitou como ela era. Além disso, Amanda não era apenas uma garota rica e arrogante. Ela também tinha boas qualidades. Ela era atenciosa, compreensiva quando discutiam, e era gentil, suave e sensual. Ela se apaixonou por ele completamente e estava disposta a fazer muito por ele. Tiago propôs a Amanda e eles ficaram noivos. Não houve casamento, mesmo que o Sr. Kawamura insistisse nisso. Naquela época, Tiago estava enfrentando problemas com seu negócio e mal estava em casa. Mas Amanda estava feliz em se tornar sua esposa. Ela o amava. Toda garota sonha com um casamento luxuoso, mas devido às circunstâncias, eles tiveram que esperar pelo menos 6 meses. Então, decidiram não esperar. A mãe de Amanda deixou a família quando sua filha era criança e agora vivia no exterior com o melhor amigo de seu marido, por quem se apaixonou. O Sr. Kawamura se certificou de que sua ex-esposa fosse privada de seus direitos parentais e Amanda cresceu como a menina do papai, esquecendo que um dia teve uma mãe. Amanda nunca foi capaz de terminar a escola de negócios. Um dos amigos de seu pai ofereceu a Amanda a chance de tentar participar do teatro e ela ficou fascinada com a ideia de se tornar atriz. Ela recebeu elogios dos críticos e, apesar de não ter educação formal em atuação, começou a se apresentar no teatro local e frequentemente conseguia bons papéis. Amanda se tornou uma estrela e todos ou a odiavam ou a invejavam. Ela dava o melhor de si no palco, derramando suas emoções. Mas, devido a esse trabalho intensivo, ela voltava para casa completamente esgotada. Enquanto isso, Tiago muitas vezes queria conversar com ela sobre seu negócio, como costumavam fazer quando Amanda ainda era estudante e eles estavam começando a namorar. Olha, eu não entendo nada disso. Você deveria me dizer, seria bom para mim fazer preenchimento labial? Isso ficaria bem em mim? Nossa gerente de palco acha que combinaria comigo, disse Tiago, percebendo que eles não tinham nada em comum. Como eles acabaram juntos? Ele foi atraído pela aparência e reputação dela, enquanto ela estava interessada no cara promissor e popular de origem modesta. Além disso, o Sr. Kawamura adorava Tiago e incentivava o relacionamento deles durante conversas com seus amigos. Durante as conversas, Tiago mencionava cada vez mais que estava infeliz em seu casamento. O que há de errado com você? Você tem uma esposa maravilhosa. O que mais você precisa? Você está louco? Perguntavam seus amigos quando estavam descansando juntos. Amor, compreensão e, eventualmente, filhos e casamento são apenas uma formalidade. Ela não é a pessoa que eu pensava que era. Eu não entendo como eu perdi isso e o que devo fazer agora. Tiago dizia a seus amigos. Seus amigos diziam que estavam todos profundamente comprometidos com seus casamentos e, embora a maioria deles reclamasse de suas esposas, o divórcio nunca foi uma opção que consideraram. Só tenha um filho e tudo vai se resolver. Temos 3 filhos e eles agem como um curativo para nosso casamento conturbado. Nós teríamos nos divorciado há muito tempo se não fosse por eles. Mas ela não quer filhos. Ela está totalmente focada em sua carreira, seus papéis e sua aparência.
Ela não tem nenhum desejo por filhos. Bem, faça parecer um acidente. Uma vez que ela experimente a maternidade, ela vai querer um filho. É uma função embutida nas mulheres, sugeriram os amigos de Tiago. Mas ela toma anticoncepcionais aos montes. Não importa o quanto eu tente, não funciona. Nós brigamos o tempo todo quando eu falo sobre filhos. Ela nem sequer foi à casa da minha mãe. Estamos casados há 7 anos e elas nunca se viram. Eles viviam longe, sim, um pouco longe, mas eu vou visitá-la 1 ou 2 vezes por ano, se conseguir encontrar tempo. Mas Amanda nunca foi. Ela fala com ela por telefone algumas vezes, e é só. Parece que ela não está interessada na minha vida. Por que ela até me quer? Por que nos casamos? As perguntas de Tiago ficaram sem resposta. Enquanto isso, Amanda também gostava de reclamar sobre o marido entre suas amigas. Todas as suas amigas eram senhoras casadas da alta sociedade, da qual Amanda fazia parte desde que era criança. A maioria delas não trabalhava, ocupadas consigo mesmas, com a casa e com os filhos. E você e Tiago, quando virão os bebês? Perguntou sua amiga. Filhos? Não, eu não quero ficar gorda. Que tipo de papéis vou conseguir se ficar inchada? Você não quer ter filhos mesmo? Perguntaram as amigas, surpresas. Eu não sei. Eu não quero ainda. Talvez depois dos 30 e de quem dará à luz. Tiago só pensa em seu trabalho e quando tentamos conversar, sempre discutimos. Ele acha que sou muito artificial, muito falsa, que só tenho besteira na cabeça. E ele só pensa em seu trabalho. Estou cansada dessa tensão interna dele, disse Amanda. Nesse meio tempo, a mãe de Tiago estava fazendo as malas para a estrada. Este ano é o aniversário de 30 anos de Tiago. Ela tinha mantido o relógio do falecido pai dele como lembrança e agora decidiu que o daria para seu filho, mas era mais um pretexto. Ela queria consertar as coisas com ele. Suas mentiras os tornaram estranhos. Havia um desconforto que nunca desapareceu, e ela não podia fazer nada sobre isso. Eles tinham muito pouco contato. Patrícia levou os picles favoritos de Tiago consigo. Que tipo de comida essa garota da cidade dá para ele? Mal cozinha uma boa refeição para ele mesma. Tenho certeza de que sempre pede comida. Com uma grande sacola em mãos, Patrícia pegou um ônibus que levava as pessoas para a cidade 1 vez por semana. Seu coração batia ansioso, antecipando o encontro com seu filho. Será que ele a expulsaria por sua visita repentina? Afinal, uma mãe tem o direito de visitar 1 vez na vida, especialmente desde que Tiago a convidara mais de 1 vez. Mas Patrícia sempre dizia não ter tempo para isso, ou parecia achar um pouco estranho. Amanda mal havia dito algumas palavras para ela durante todo esse tempo, e não parecia muito ansiosa para se familiarizar com a parente do marido. Patrícia se sentiu como se estivesse cortada de seu filho e sua família, sozinha. Ela viajou sozinha em um ônibus empoeirado ao longo do caminho acidentado, na esperança de estabelecer relações com Tiago. Ela queria saber por que ainda não tinha netos, ou talvez Amanda estivesse esperando um bebê. Ela não tinha mãe e queria ser amiga dela, para ajudá-la com conselhos. Era necessário construir pontes. Quando chegou à casa de seu filho, ela arfou. Uma enorme mansão no bom distrito da cidade. Era a casa de Tiago. Uau! Quem diria que ele seria tão rico? O pátio estava todo pavimentado, havia uma pequena fonte nas proximidades, uma área de lazer ao lado. Ela imaginava seu filho e sua esposa conversando lá, compartilhando suas preocupações nas noites. Mas é claro que ela não sabia que isso nunca havia acontecido entre eles, exceto quando eram estudantes. Mas naquela época não tinham uma casa e não eram tão ricos e distantes. Finalmente, Amanda apareceu na porta e revirou os olhos em indignação. Patrícia se perguntava o que ela esperava. Olá, Patrícia, sorriu Amanda recebendo-a. Pode tirar os sapatos, mas você pode ficar à vontade para trocar. O que é essa bolsa que você tem aí? Eu te avisei, nós temos de tudo. Patrícia ficou confusa, claramente sendo confundida com alguém mais. Chame-me de Amanda, respondeu Patrícia, tirando os potes de picles e colocando-os na mesa. Aqui, Amanda, eu trouxe alguns também, fiz eles mesma. Onde está Tiago? Perguntou Patrícia. Meu marido não está aqui agora, ele está viajando a negócios. Obrigada, mas você não deveria ter feito isso.
Estou de dieta e não como essas coisas. E Tiago nunca está em casa. Vamos, vou te mostrar o trabalho da frente, disse Amanda, começando a perceber o que estava acontecendo. Amanda mostrou a casa para Patrícia e instruiu-a sobre o que limpar e como fazer isso. Ficou evidente que Patrícia estava sendo tratada como uma empregada. A mulher estava tão confusa que não sabia o que dizer, mas eventualmente decidiu permanecer em silêncio. Amanda mostrou Patrícia a um quarto onde ela poderia ficar, e a mulher decidiu esperar lá pelo seu filho, e então contar tudo para ele. Patrícia achou sua nora arrogante e condescendente. Seria um bom ato colocá-la em seu lugar. Patrícia esperava que seu comportamento fizesse Amanda se sentir envergonhada. Talvez até pedisse desculpas. Como devo me dirigir a você, Amanda? Perguntou. Você pode me chamar pelo meu nome, Patrícia, respondeu. Ela esperava que sua nora percebesse com quem estava falando, mas Amanda nem sequer a olhou. Será que ela sequer sabia o nome de sua sogra? Depois de deixar suas coisas em seu novo quarto, Patrícia começou seu trabalho. Amanda imediatamente a sobrecarregou com tarefas. A cozinha estava uma bagunça, mas parecia que nada mais sério do que ovos mexidos já tinha sido cozinhado lá. Pedacinhos queimados grudados em uma panela suja. Uma frigideira que alguém tinha jogado sobre a mesa. O interior era chique, mas tudo estava tão sujo. Aparentemente, eles tinham se virado sem uma empregada doméstica antes. Exausta, Patrícia sentou-se em um pequeno sofá em seu quarto. Havia uma pequena mesa, uma cama de solteiro e uma pequena televisão pendurada na parede. Bem, filho, isso não é a recepção que eu esperava, pensou a mulher cansada enquanto adormecia. Enquanto dormia, Patrícia se perguntava por que ela tinha feito isso. Por que não disse a ela que era mãe de Tiago? A única resposta que veio à sua mente foi que Amanda parecia que expulsaria Patrícia da casa se ela confessasse. Amanda estava sempre ocupada, constantemente falando ao telefone. Ela era inegavelmente bonita. Não é de se admirar que tenha sido escalada para o teatro. Ela parecia uma boneca, mas por dentro estava vazia, como uma Barbie. No dia seguinte, Patrícia limpou a casa novamente, fazendo trabalhos sujos e até difíceis. Mas, se fingisse ser uma faxineira, faria o seu trabalho e não reclamaria. Essa era a convicção da mulher. À noite, Patrícia perguntou a Amanda quando Tiago chegaria. Ele está em uma viagem de negócios, como sempre. Nem tenho certeza se ele estará de volta para o aniversário dele. Ele nem me liga. Como vou saber quando ele vai voltar? E por que você está perguntando? Respondeu Amanda, sem se importar, que a desconhecida faxineira soubesse o nome do marido. Sua família era conhecida na cidade e, julgando pelo ar de importância, ela presumia que todos os conhecessem. Estará de volta em breve, Patrícia respondeu e voltou às suas obrigações. Patrícia continuou a viver com Amanda como uma faxineira. Ai, os domingos ela descansava. Tiago deveria estar de volta a qualquer momento. Por que ele está demorando tanto? Já faz quase uma semana. Ele não atende o telefone, nem aparece no aniversário dele. Começou a se preocupar Patrícia. Enquanto isso, Amanda não parecia preocupada. Seu marido ainda não apareceu? Perguntou Patrícia novamente alguns dias depois. Não, e dane-se ele, para ser honesta. Você não tem ideia. Você não conhece esse homem. Mas deixe-me dizer, ele é o homem mais frio que eu conheço. Estou cercada por admiradores que desejam minha atenção e amor. Eu os rejeito todos. Chego em casa e ele nem percebe minha presença. Consegue imaginar minha decepção? Tudo o que ele fala são dos filhos. Ele nem sequer pensa na minha carreira florescente. Meu pai está ficando mais velho e seus negócios têm declinado nos últimos anos. Além disso, ele está doente agora. Pedi para Tiago ajudar nos negócios dele, mas ele se recusou. Ele diz que tem sua própria empresa e não consegue gerenciar duas. E eu também não consigo. E por causa disso até discuti com meu pai. Ele tinha confiado muito em Tiago. Mas quando vocês dois se conheceram, Tiago já tinha seu próprio negócio, certo? Perguntou Patrícia, esperando que Amanda perguntasse sobre seu conhecimento da família deles. Sim, ele tinha sua própria empresa. Mas administrar uma empresa de transporte toma muito tempo.
E os negócios do meu pai permitiriam que ele ganhasse mais dinheiro com o mínimo de esforço. Não acho que Tiago seja o tipo de homem que deseja esse tipo de vida. Ele conquistou tudo por conta própria, e o trabalho duro não é um fardo para ele. Amanda suspirou. Por que me casei com ele? Lamentou Amanda. Os dias foram passando, e Patrícia começou a se acostumar com a casa do filho, onde fotos dele com Amanda adornavam as paredes. Ela esperava ansiosamente por sua chegada, mas ele não estava em lugar algum. Seu telefone estava fora de alcance. Onde foi seu marido, querida? Ele nem ligou uma vez sequer? Perguntou Patrícia a Amanda 2 semanas após sua chegada à cidade. Deus sabe, eu queria que ele nem tivesse aparecido, disse Amanda, acenando com a mão desdenhosamente. Patrícia percebeu que sua nora estava indiferente ao destino de seu filho. Talvez você devesse ir à polícia. Ele está desaparecido. Algo deve ter acontecido, disse Patrícia com uma ansiedade materna que não conseguia esconder. Sabe, você está certa. Se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, eu teria soado o alarme agora. Mas nosso relacionamento se deteriorou tanto que eu quase o odeio. Ele nem percebe minha presença, e eu sou sua esposa. Quando ele está longe, pelo menos meus nervos ficam calmos por algum motivo. Amanda sentiu que podia confiar seus verdadeiros sentimentos a uma estranha. É sempre mais fácil se abrir para alguém desconhecido, pensou ela. No entanto, Patrícia não era uma estranha. Então, Amanda decidiu ir à polícia ela mesma. Na delegacia, olharam para ela como se estivesse louca. O homem está simplesmente em uma viagem de negócios. Ele tem trabalho por toda a região, e se ele tem o tipo de relacionamento com a esposa que você diz, não é de se admirar que tenha decidido se afastar, disse o policial. Não vou sair daqui até que aceitem minha solicitação, afirmou Patrícia firmemente. O policial não teve escolha senão aceitar o registro. 2 dias depois, a campainha tocou na mansão. Amanda cumprimentou o policial no corredor. Há algo errado? Perguntou ela surpresa. Sua sogra, Patrícia Silva, registrou um relatório de pessoa desaparecida. Ela não conseguiu contato com Tiago Silva por 2 semanas. Você tem alguma informação sobre o paradeiro dele? Perguntou o policial. Amanda ajudou os policiais a entrar em contato com o escritório de Tiago e afirmou ignorância sobre seus negócios. Eles saíram, mas Amanda nunca percebeu que sua faxineira havia registrado o relatório. Outra semana se passou, e o comportamento de Amanda se tornou mais desregrado a cada dia. Ela convidava amigos do teatro para sua casa, dançavam e bebiam. E Patrícia se perguntava como conseguiam sobreviver depois de consumir tanto vinho e ainda trabalhar. Amanda parecia estar celebrando o desaparecimento do marido. Ela não escondia sua felicidade e dizia abertamente aos amigos que tinha tudo o que precisava, acesso às contas bancárias de Tiago e quanto ao amor e cuidado dele, não via nada disso há muito tempo. E então, um homem de seu círculo social havia passado uma noite em sua casa. Patrícia ouviu que tiveram uma noite selvagem juntos. Seu coração estava em turbulência por esse pesadelo. Ela tentou ficar quieta, esperando que a polícia fizesse progressos na investigação. Infelizmente, a investigação havia chegado a um impasse. O carro de Tiago foi encontrado no estacionamento. Ele havia comprado uma passagem de trem e embarcado, mas nunca desembarcou. Algo definitivamente havia acontecido, e a falta de progresso apenas intensificou as preocupações de Patrícia. Patrícia, você se importaria de deixar o George entrar hoje? Ele está vindo esta noite, e eu estarei esperando por ele no quarto. Eu tenho uma surpresa para ele, disse Amanda, radiante, desfilando pela casa de lingerie. Como você pode? Seu marido está desaparecido e você está fazendo isso? Patrícia não aguentava mais. Não me importo. Eu queria que ele estivesse morto. Eu ficaria melhor sem ele. Só percebi isso agora. Não se preocupe com ele. Provavelmente encontrou alguma simplória com um enorme traseiro que concordou em ter um filho dele. Ele não precisa de mais nada, idiota. Eu espero que ele esteja morto afinal. Patrícia encarou Amanda e caminhou em direção a ela, dando-lhe um tapa no rosto. Amanda recuou, segurando a bochecha com dor. O que você está dizendo? Chega! Cheguei aqui para surpreender meu filho e você me confundiu com uma serva sem sequer perguntar quem eu era.
Eu claramente disse meu nome, mas você não entende, não tem cérebro. Eu estava esperando por Tiago, trabalhando para você, e você faz isso. Sem vergonha! Patrícia explodiu. Amanda ficou chocada, olhando para sua sogra. Agora ela podia ver claramente a semelhança entre seu marido e sua mãe. Tinham o mesmo rosto curtinho e sardento, nariz arrebitado, olhos azuis e sorriso. Tiago puxava a mãe. Por que você não disse antes? Eu deveria ler sua mente, Amanda retrucou. Sim, não te contei, mas descobri tantas coisas. Talvez fosse melhor não saber, talvez, mas agora eu sei uma coisa com certeza. Vocês não são um casal. Quando ele voltar, vou contar tudo a ele, Patrícia disse, firme. Amanda arregalou os olhos de raiva. E sabe de uma coisa, Patrícia? Saia! Fora! Esta é minha casa. Pegue suas coisas e vá embora. Eu não quero saber de você e não quero saber do seu filho também. Amanda irrompeu na cozinha e começou a jogar potes de conserva pela janela na rua. Patrícia ficou chocada com o comportamento de sua nora, mas o que poderia fazer? Ela empacotou suas coisas e saiu. A vista dos potes quebrados a fez chorar. Ela não tinha visto seu filho e tinha aprendido tantas coisas terríveis. Ela havia pensado que seu Tiago estava feliz e tinha tudo na vida. Ela vagou pela rua com sua bolsa à frente sem saber para onde ia. Deveria ir para a estação de trem. E Tiago? Onde estava seu próprio filho agora? Patrícia parou, sem saber o que fazer. Olhou para cima e viu um sinal de hotel. E se eu pedir para ficar aqui? Talvez eles me deem um quarto. Eu poderia trabalhar aqui até encontrarem Tiago, ela pensou. Patrícia entrou no hotel. O homem amigável atrás do balcão chamou imediatamente a proprietária do hotel, uma mulher de meia idade acompanhada por seu filho tagarela. Olá, você queria falar sobre trabalho? A bela e magra morena sorriu. Patrícia sorriu. Estou procurando por meu filho. Ele está desaparecido. Muitas pessoas aqui o conhecem. Tiago, sim, eu o conhecia bem. Estou surpresa. Nunca esperava ouvir isso sobre ele depois de todos esses anos. Mas você realmente precisa de um emprego? Patrícia ficou chateada com o comportamento de Amanda e compartilhou sua história com a mulher. Ela explicou como ela e seu filho estavam em uma briga e como ela se recusou a aceitar dinheiro dele por princípio. Patrícia sentiu-se envergonhada por nunca ter pedido dinheiro a ele e por proibi-lo de oferecê-lo. Marisol era uma pessoa agradável e falante. Ela explicou que herdou o hotel de seu pai depois que ele morreu em um acidente que levou várias vidas, incluindo a de seu marido, Leonardo. Marisol ficou órfã da noite para o dia, e o acidente foi culpado por um homem influente, um político, é claro. Tudo foi considerado um acidente e no sangue de Leonardo, que estava ao volante, encontraram álcool, para o qual, aliás, o homem era alérgico. Ele não bebia de jeito nenhum. Marisol resignou-se a criar o menino sozinha, assumindo o hotel e até fazendo algumas reformas ela mesma. Então, Patrícia mais uma vez se viu no papel de empregada, morando em um pequeno e desconhecido quarto. Meu Deus, eu estava a caminho de visitar meu filho. É terrível como o destino pode mudar tudo assim. Um dia depois, Patrícia ligou para o detetive para ver se havia alguma novidade. E infelizmente não havia. Vou te dizer honestamente, não haverá. Este é o limite do meu poder. Parece que você precisa de um investigador particular, Patrícia. Os jornais já estão anunciando que o famoso empresário Tiago Silva está desaparecido. É verdade, fizemos tudo o que podíamos. Agora só podemos esperar. Talvez alguém o veja, o encontre, ou talvez ele reapareça. Verificamos todos os hospitais da região, todos os lugares onde ele poderia estar. Ele sumiu. A boa notícia é que ele não está nas morgues, não estava entre os corpos não identificados, não correspondiam à sua idade ou etnia. Patrícia suspirou e perguntou com voz trêmula. Você acha que o Tiago não está vivo? O pensamento passou por sua mente, mas ela não era bem-vinda lá. Patrícia não era uma daquelas mães que ligam primeiro para as morgues, desenhando imagens terríveis. Ela estava acostumada a pensar positivamente. Acredito, com base em minha experiência de serviço, que isso é possível. Se uma pessoa não é encontrada nos primeiros dias, quanto mais tempo passa, mais difícil é encontrá-la viva. Obrigado, detetive. Apenas me ligue se ouvir alguma coisa. Não vou mais te incomodar, mas você me liga.
respondeu o investigador. Isso é tudo. E agora, o que fazer? Já faz mais de um mês desde que Patrícia chegou à cidade. Seu gato, deixado na vila, provavelmente já esqueceu como era sua dona, graças a um vizinho que o alimentava. Você não está no clima hoje, Marisol disse quando viu Patrícia após sua conversa com o investigador. Há uma razão para isso, querida. Meu filho não é mais desejado e eu não sei o que fazer. Ele está desaparecido, sabe? Você sabe tudo sobre esse tipo de dor. Marisol ouviu Patrícia e, depois de 1 minuto de reflexão, ela disse: meu amigo conseguiu um emprego como investigador particular. Posso pedir a ele para ajudar. O rosto da mulher mais velha se iluminou de esperança, e ela assentiu, concordando. O filho de Marisol, Danny, frequentemente brincava com Patrícia e se apegou muito a ela. Ela amava crianças, mas nunca teve seus próprios netos. É por isso que ela adorava brincar com ele em todo o seu tempo livre. O que mais ela poderia fazer? Era impossível procurar seu filho a pé. Ele não estava perdido na cidade. Marisol era realmente grata a ela por cuidar de seu filho. Sua mãe havia morrido há muito tempo. Ela tinha apenas 2 anos e tinha crescido com seu pai neste mesmo hotel, crescido aqui. Este era o seu lar, seu negócio familiar próspero por muitas décadas. À noite, quando Danny estava dormindo, Marisol ligou para seu amigo de infância, com quem havia sido amiga desde sempre. Duncan, você sabe que preciso da sua ajuda. O que há de errado? O homem ficou tenso imediatamente, e Marisol contou tudo para ele. Como foi? A propósito, não é o mesmo Tiago com quem você teve um caso quando era jovem? Duncan perguntou após ouvir a história. Marisol corou, agradecida por ninguém poder vê-la naquele momento. Sim, é ele, mas sua mãe não sabe de nada. Foi há muito tempo. Qual é o sentido de lembrar? Tudo bem, eu vou te ajudar. Ele é o marinheiro que se afogou, não é? Foi o que você disse para seu filho. Sim, Duncan. Danny pensa que seu pai é Leonardo, meu marido falecido. Ele não sabe que eu me envolvi com ele, quando eu já tinha dado à luz a ele, então que seja assim. Eu só quero ajudar e é isso. Acontece que Tiago tem uma mãe maravilhosa. Marisol sorriu. Ah, é mesmo? Você ainda está apaixonada por ele, Duncan sorriu. Marisol corou novamente e não respondeu nada. Ela deu a ele todos os materiais sobre o caso de Tiago que Patrícia tinha, e Duncan conseguiu o restante. A busca começou. Ele ligava todos os dias para contar o que havia descoberto. Ela ficou envergonhada por ele recusar dinheiro por isso. 1 semana depois, as primeiras notícias valiosas vieram de Duncan. Eu encontrei uma testemunha que me contou o que aconteceu no dia em que Tiago estava viajando de trem. Houve uma briga dentro. Uma garota viu 2 brutamontes batendo em um homem e depois o jogando para fora do vagão, em plena velocidade. Ela contou para a mãe, mas ela não acreditou ou não se importou. É a coincidência mais óbvia. Então agora tudo o que resta é procurar a área onde aconteceu. O telefone de Tiago está inatingível, infelizmente. Eu entendo. Eu não vou assustar Patrícia ainda. Se houver algo concreto, vamos contar a ela então, decidiu Marisol. E você ainda não contou a ela. Você vai contar, pelo menos parece para mim que você está sendo irracional. Por que você ainda mantém silêncio? E por que ficou em silêncio por tantos anos? Porque eu deveria. Ele fez a escolha dele. Então, o que isso vai mudar? Vai mudar, por exemplo, a vida do seu filho, sua vida, Tiago e as mães dele. Você não pode guardar esse segredo. Não é só sobre você. Tudo bem se ele tivesse desistido do bebê, mas ele nem sabe que desistiu de mim. E segurar um homem por causa de uma criança não é minha história. Não ouse dizer nada a ele quando encontrá-lo. Se fizer isso, advertiu Marisol. Ela temia que um dia Duncan a ligasse para informá-la que Tiago havia sido encontrado morto e haveria uma identificação. Mas o que fazer se Tiago estiver vivo? Devo contar a ele sobre Danny? Desde que o destino mesmo conduziu sua mãe ao seu hotel, Marisol pensava nisso constantemente, enquanto Patrícia ficava cada vez mais angustiada. Ela tinha um humor mais sombrio que uma nuvem nos últimos dias. Eu cheguei aqui há 41 dias. Se Tiago morreu, já se passaram 40 dias, e ele não tem velório, não tem túmulo, nem velas. O que é isso? O que é isso? Por Deus, meu marido se foi, e agora meu filho.
Não aguento mais, ela disse amargamente. A fé e a esperança estavam deixando-a. A espera estava ficando mais difícil a cada dia. Finalmente, a ligação que estavam esperando foi encontrada viva, Duncan declarou sucintamente. Senhor, onde ele está? Marisol perguntou animada. Ele está em um pequeno povoado vivendo com um casal de idosos. Ele foi jogado do trem e não se lembra de nada. O idoso o pegou enquanto colhia cogumelos por perto. O cachorro o encontrou. Eles o acolheram, cuidaram dele, mas Tiago não tem memória alguma. Você sabe, eu não o vi nem vi fotos. Não, essa família nem tem celulares. Eles vivem no estilo antigo. Temos que ir. Pode não ser ele, mas ele se encaixa na descrição. A polícia local fez um retrato dele e o colocou em um poste fora da estação. Isso foi o fim da busca. Marisol contou a Patrícia a notícia e ela chorou. Seu filho estava vivo, vivo. Ela começou a fazer as malas. Duncan a pegou no mesmo dia e a levou para a vila em seu carro. Quando ela chegou à porta, viu seu filho, o mesmo menino ruivo, caminhando em sua direção. Tiago, meu Tiago, você está vivo. Ela se jogou em seu pescoço. Atrás, sorrindo, estavam um idoso encurvado e uma idosa com cachos cinzentos. Tiago, você se lembra de mim? Patrícia perguntou, acariciando suas bochechas com suas palmas como se ele tivesse 6 anos. O homem olhou para ela. Obviamente, mãe. Eu pareço lembrar de tudo vagamente. Patrícia, Duncan e Tiago tomaram chá por um longo tempo na casa dos gentis anfitriões que não abandonaram o homem doente em apuros. Para onde ele iria? Nós o deixamos. Ele seria como nosso filho agora, só que aquele morreu na infância. Morávamos na cidade e então houve uma explosão de gás e foi isso. Sobrevivemos por algum motivo, mas ele não. Desde então, vivemos aqui, no meio do nada. Patrícia se solidarizou com o luto do casal de idosos e contou a eles sobre como ela e Tiago viviam, como ele havia servido no exército e o que ele havia se tornado agora. A cabeça de Tiago doía, mas pensamentos se apressavam em sua consciência, fazendo-o se preocupar. E quanto à minha empresa, eu negligenciei todos os meus negócios. Você deveria ter perguntado sobre a minha esposa, resmungou Patrícia. E quanto a Amanda, você a viu? Perguntou Tiago. Patrícia contou ao filho toda a história, do início ao fim. Ele apenas balançou a cabeça e disse: Desculpe, mãe, por tudo. Por favor, me perdoe. Eu fui tolo e jovem, e ficamos separados por tantos anos. Sou o culpado por isso. Perdi tantos de seus aniversários. Por favor, me perdoe por tudo. Fui um tolo. Não preciso de dinheiro ou de mais nada. Apenas das pessoas que me importam. Você é a única que tenho. Você é a única que tem me procurado. O que teria acontecido comigo se não fosse por você? Desculpe-me também, Círio. Você é o único que tenho. Desculpe-me, meu querido. A reconciliação deles foi sincera e longa. Mesmo o detetive particular, que estava sentado no canto em um banco de madeira, mal conseguia conter suas emoções e lágrimas ao ouvir a história. Você prometeu a ela, aguente firme e fique quieto. Ela mesma vai contar a ele se for preciso, disse para si mesmo, enquanto começava a escurecer. Tiago fez as malas, se despediu de seus salvadores e foi para o hotel com sua mãe. Você não vai para casa? Perguntou-lhe a mãe. Vou pegar minhas coisas. Deixe tudo com ela. Só vou levar o que é meu. A empresa de seu pai está à beira da falência. Ele está quase quebrado. Amanda terá que trabalhar duro para sustentar uma casa como essa. Você vai se divorciar dela? Perguntou Patrícia. Vou. Já está na hora. Eles dirigiram por muito tempo e chegaram quase à meia-noite. Foram recebidos na porta por um funcionário do hotel. Vou te apresentar a Marisa amanhã. Ela é maravilhosa. Se não fosse pela ajuda dela, estaria sentado na vila agora, lamentando por você. Vou ter certeza de agradecê-la. Vamos dormir. Está ficando tarde. Naquela noite, eles ficaram no pequeno quarto onde Patrícia tinha vivido todo esse tempo. Tiago dormia no sofá ao lado da cama de sua mãe. Suas pernas não cabiam no sofá e ele estava duro e desconfortável, mas ele estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu o quanto sentiu falta de sua mãe todos esses anos. Amanda sempre o desencorajava, dizendo que ele não precisava se humilhar, já que sua mãe havia feito isso com ele.
Ela era contra visitar a vila e sempre revirava os olhos reprovadoramente sempre que Tiago mencionava isso. Sua esposa acreditava que era hora de esquecer sua vida passada como um garoto da vila e só olhar para frente, e ele a ouvia. Com frequência, seu desejo de ver sua mãe era detido por uma leve vergonha que persistia em seu coração após a discussão deles. Talvez ele tivesse medo de que, se fosse vê-la, ela o mandasse embora. Assim, eles viveram muitos anos sem se encontrar, afogados em seus próprios preconceitos. Na manhã seguinte, Tiago acordou antes de sua mãe e deu um passeio ao redor do hotel. Ele precisava tomar banho e voltar para casa. Desculpe. Os pensamentos de Tiago foram interrompidos quando ele esbarrou acidentalmente em uma jovem no canto do estreito corredor do hotel. Ela deu um passo para trás, afastando seus cachos escuros do rosto, e se deparou com Tiago. Ele foi atingido como se um raio o tivesse atingido de dentro para fora. O choque foi tão forte que percorreu todo o seu ser. Ele suspirava intermitentemente, olhando para ela. Marisol, você é a Marisol, certo? Como não te reconheci imediatamente? Ela sorriu e pediu desculpas. Eu não estava procurando intencionalmente um encontro. Apenas aconteceu. Parecia indecente para ela procurar por outro marido através de um detetive, mesmo que a esposa dele não se importasse com ele. Na verdade, ela se envergonhava de seus sentimentos ainda persistentes por ele. E também tinha medo de que um dia ele descobrisse sobre o filho deles, e isso destruísse sua família. Havia muitas dúvidas, pensamentos e medos. E aqui ele estava, parado bem na frente dela. Ele não havia mudado muito, na verdade, nem ela. Você sabe, não há coincidências na vida. Eu não esperava te ver aqui. Bem, na verdade, eu pensei em você. Eu até te vi uma vez na cidade. Eu fiquei preso no trânsito e você estava caminhando na calçada. Eu queria gritar, mas percebi que não seria sábio. Tiago parou, percebendo que estava falando besteira. Ela sorriu para ele e disse: Deixe-me fazer um café para você e podemos conversar se quiser. Café? Sim, estou desesperado por café. Onde estive nas últimas semanas, não havia nada disso, apenas chá de ervas. Eles foram para a cozinha juntos. Marisol contou a ele como conheceu sua mãe, como estavam procurando por ele, e ele olhou para ela e não conseguia tirar os olhos dela. Posso te perguntar algo? Ele indagou. Sim, vá em frente. Ela deu de ombros. Por que você o deixou? Você não disse nada, não explicou. Eu estive esperando por você. Fiquei sozinho por muito tempo depois disso. Marisol rememorou sobre o passado, sentindo como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu fui embora. Espere, você não começou a ir a todos os lugares com a Amanda? Tiago esqueceu de tudo. Seu desejo de tomar banho, os problemas no trabalho e em sua família. Marisol havia entrado em sua vida tão repentinamente que o havia deixado completamente atordoado emocionalmente. Claro, a Amanda. A Amanda era uma amiga para mim. Nós nem mesmo nos conhecemos, embora houvesse rumores, mas eu estava esperando por você. Eu pensei que você voltaria. Você mudou para um programa de ensino à distância e simplesmente parou de vir. Eu te liguei muitas vezes. As meninas me disseram que você estava com ela. Tiago franziu o senho. Ele e Marisol haviam se conhecido na escola de negócios. Ele era um estudante de meio período, mas frequentava frequentemente as palestras de negócios. A escola tinha um excelente corpo docente na época, e havia muito o que aprender com eles. Tiago havia notado Marisol lá, rindo com suas amigas. A garota era natural, simples e bonita. Era quase impossível não se apaixonar por ela à primeira vista. Eles se conheceram e sua amizade floresceu. Eles costumavam caminhar juntos à noite, compartilhando histórias sobre suas vidas e planos para o futuro. Os nervos de Tiago estavam sempre à flor da pele quando ela estava por perto. Ele queria que ela fosse dele. Marisol também estava apaixonada por ele, mas admitir seus sentimentos era como enfrentar a morte. Ele segurava sua mão, mas nunca ousava abraçá-la. A tensão entre eles era tão palpável que ambos a sentiam. No dia em que Tiago decidiu confessar tudo, ele a viu com outra pessoa. Ele chegou ao local de encontro deles e a encontrou conversando docemente com outro aluno.
Tiago se sentiu consumido pela inveja e acabou indo para uma boate. Foi lá que Amanda o encontrou rapidamente. Ele havia acabado de conhecê-la e não tinha conhecimento de que ela havia se apaixonado por ele. Eles passaram a noite juntos e ele a acompanhou até em casa. No dia seguinte, Marisol se aproximou dele. Você não veio ontem. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Não, nada, ele respondeu. Ela parecia confusa e Tiago parecia igualmente perdido. Aliás, esbarrei no Ben ontem. Ele me viu e passou meia hora perguntando se Ellen tinha mencionado ele. Ele se apaixonou e ela está fazendo jogo duro, comentou Marisol. Tiago suspirou aliviado, pois não havia nada entre ele e Amanda no dia anterior também. Eles simplesmente se envolveram em uma conversa e, ao invés de tirar conclusões precipitadas, Tiago precisava entender a situação. Nesse momento, Amanda se aproximou deles e beijou Tiago na bochecha. A noite passada foi ótima. Obrigada por me acompanhar em casa. É assustador ficar sozinha à noite, disse ela, consciente de que algo estava acontecendo entre ela e Marisol. Marisol ficou pálida. Sim, você está certa. É assustador ficar sozinha à noite. Eu estava andando sozinha ontem à noite. Talvez eu devesse parar de ficar sozinha, disse Marisol, virando-se e indo embora. Tiago não disse nada para Amanda, mas imediatamente correu atrás de Marisol. Amanda então fingiu ter revelado involuntariamente demais e se desculpou. Tiago aceitou suas palavras como verdadeiras, acreditando que ela estava realmente arrependida. Afinal, ele tinha ido ao clube por vontade própria. Ninguém o havia obrigado a acompanhar Amanda. Marisol não falou com ele à noite. Tiago a encontrou com sua amiga e a puxou para o lado. Ele tinha medo de perdê-la, medo de que ela não olhasse mais para ele. Mas sua reação confirmou que ela tinha sentimentos por ele. Eu te amo, ele disse, substituindo uma saudação. Marisol levantou as sobrancelhas. E eu pensei que você amava a Amanda, disse ela. Não, eu quero estar com você, ele respondeu. Então por que você foi até ela? Por que a acompanhou até em casa ao invés de vir me encontrar? Eu te esperei como uma tola. Tínhamos um acordo. Por que você me esperou com o Ben? Ele só apareceu. Uma briga começou nesse ponto novamente. Consumido ainda pelo ciúme, Tiago se comportou arrogantemente. Marisol também ficou ofendida. No final, eles discutiram e Tiago impôs condições para que ela o encontrasse no sábado à noite. Se você não vier, não vou mais incomodar você, ele disse. Marisol pretendia ir, mas o viu com Amanda à tarde e mudou de ideia. Amanda e Tiago estavam apenas conversando, aparentemente de maneira puramente amigável, como ela e Ben. No entanto, Marisol estava com ciúmes. Suas emoções se misturaram e ela havia chorado em casa durante toda a noite. Tiago ligou para ela e tentou encontrá-la, mas ela já tinha sido informada de que ele estava namorando a Amanda. Ela os tinha visto juntos e os rumores apenas confirmaram sua suspeita. Amanda era bonita e promissora e Marisol acreditava que Tiago não podia resistir a ela. Foi assim que, tolosamente, eles se separaram, amando-se e temendo um ao outro, com medo de rejeição. Ela se lembrou vividamente daquela única noite. Isso aconteceu quando Tiago e Amanda já eram um casal oficial. Foi na festa de aniversário de um amigo em comum. Tiago estava bêbado e Marisol também tinha bebido um pouco mais por causa de uma aposta. Eles se encontraram e Tiago não conseguiu resistir. Ele a beijou e ela retribuiu, e tudo aconteceu. Depois, ele adormeceu e Marisol saiu silenciosamente. Um homem a viu saindo do quarto. Ele é meu, entendeu? Rosnou Amanda. Marisol não era de brigar e tinha medo de um escândalo. Afinal, estava com o namorado de outra pessoa, embora fosse seu amado. Eu só entrei e o vi ali. Não foi o que você pensou, Marisol disse, com uma expressão honesta, pronta para se enterrar de vergonha. Entendi. Desculpe. Então Amanda disse, acreditando nela. Marisol saiu, e a partir desse momento, ela evitou ver Tiago novamente a todo custo. Quando descobriu sobre sua gravidez, ela partiu para outra cidade para ficar com sua tia. Tiago se formou e se casou com Amanda no dia em que se casaram. Marisol deu à luz ao filho de Tiago. Mas é claro que ele não sabia sobre isso.
empurrando as memórias para longe. Marisol olhou para ele. Agora ela tinha 28 anos, mas para Tiago parecia que nada havia mudado, e ela ainda era a mesma estudante, ainda na escola de negócios. Sabe, deveríamos conversar sobre isso. Melhor tarde do que nunca, certo? Ele perguntou. E você nem vai perguntar se estou casada? Ela franziu os olhos. Tiago ficou confuso. Não havia ocorrido a ele que ela poderia ser uma mulher casada. Sem aliança, no entanto, ele disse aliviado. Marisol deu de ombros. Não. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Então, você é casada ou não? Ele perguntou. Sou viúva. Tiago suspirou. Sinto muito pela sua perda. Sim, é uma longa história. Naquele momento, Danny irrompeu na sala de jantar. Ele estava sonolento, com cabelos cacheados vermelhos. Bom dia, mamãe. Eu acordei e você já tinha ido embora. Posso assistir desenhos animados? Ele perguntou. Marisol assentiu com a cabeça e ele correu para longe. Tiago, que estava prestes a perguntar onde era o chuveiro e sair, mudou de ideia. Isso é o que eu acho que é, ele perguntou. E no que você está pensando? Este é meu filho, Danny. Ele é meu e do meu falecido marido. Ela mentiu. Tiago se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro. Por que você não me disse? Ele disse finalmente, olhando para ela. É tão óbvio. Marisol abaixou timidamente a cabeça. Sim, mais do que óbvio. Ele parece ter cerca de 7 anos, se não mais velho. Ele tem minhas orelhas e os olhos de minha mãe, e seu cabelo é ruivo. Ele é meu filho? Tiago perguntou. Era importante para ele ouvir uma confirmação. Sim, me perdoe. Você estava casado e tudo aconteceu por acaso entre nós. Tiago riu e chorou. Ele a abraçou e não queria soltá-la. E Marisol não sabia como reagir. Vamos conversar sobre isso, mas agora tenho que ir. Tenho que pedir o divórcio, mas volto hoje à noite. Você se importa? Ele disse. Não me importo, claro. Temos quartos vagos e você pode simplesmente pegar qualquer um deles, respondeu Marisol. Tiago saiu. A reunião com sua esposa aconteceu em casa. Querido, você voltou. Sua mãe deve ter contado tudo para você, né? Amanda perguntou. Tiago assentiu com a cabeça e Amanda perguntou, apertando os olhos. Então, você quer o divórcio? Ela não perguntou onde ele tinha estado desaparecido e o que tinha acontecido com ele. Ele percebeu tarde demais, mas ele percebeu afinal. Melhor tarde do que nunca. Sim, vou pegar minhas coisas e o resto depois. Ele pegou o essencial e saiu de casa no mesmo dia. Ele restringiu o acesso de Amanda a todas as suas contas. Ele foi recebido com alegria no escritório. Seus colegas o abraçaram e o parabenizaram por seu retorno. Eles rapidamente organizaram um almoço e o fizeram discutir tudo o que aconteceu. Isso é o que significa quando as pessoas se importam. No final da tarde, Tiago comprou um enorme urso de pelúcia e foi ao hotel. E para onde você está levando isso? Perguntou Marisol. Para o meu filho. Tenho que compensar o tempo perdido. Você já pensou que Danny pensa que o pai dele está morto? Leonardo o criou, e ele se lembra dele. Levamos flores ao túmulo dele. Como vou contar agora? Não me importo. Não seria melhor para a criança se o pai dele estivesse vivo? Este é meu filho, e não vou perder mais um segundo. Nesse momento, Patrícia se juntou à conversa deles. Quem é seu filho? Eles tinham que me contar tudo. A mulher estava radiante, mas a criança precisava ser preparada para isso. Marisol estava certa, você não despeja tantas informações sobre ele de uma vez só. Apenas espere, conheça-o. Faça amizade. Ele é um menino maravilhoso. Naquela noite, Marisol percebeu que Tiago nunca mais a deixaria. Eles conversaram novamente por várias horas, contando um ao outro sobre o passado e o que permanecia não dito. A partir desse dia, nunca mais se separaram realmente. Apesar dos insistentes pedidos de seu filho e de Marisol, Patrícia retornou à sua vila. Ela não estava acostumada à vida na cidade. Marisol e Tiago ficaram juntos nos primeiros 2 meses. Eles apenas conversaram. Mas Tiago deixou claro imediatamente que nunca a deixaria ir embora novamente. 6 meses depois, eles se casaram. O casamento foi modesto. Compareceram apenas amigos próximos, além do mesmo casal de idosos que salvou Tiago. Claro que Patrícia estava lá também,
e ela e seu filho se tornaram mais próximos do que nunca. Ele a ligava a qualquer hora do dia ou da noite. Consultava apenas para saber como as coisas estavam indo, e ela se sentia como a mãe mais feliz do mundo. E quando finalmente reuniram coragem para contar tudo a Danny, ele começou a pedir para passar todas as férias na vila, com sua avó. 2 anos depois, uma filha nasceu para os Silvas. 8 anos se passaram, durante os quais ele nunca viu Amanda. Ele ouviu dizer que seu pai tinha morrido, ouviu dizer que sua empresa havia fechado. E então, um dia, ele entrevistou para um emprego de limpeza em sua nova casa de 2 andares, onde toda a família havia se mudado, sem esquecer de trazer sua mãe com eles. Ela concordou em finalmente se mudar para a casa de seu filho e netos e vendeu sua pequena casa no campo. Boa tarde, disse a candidata, e Tiago ficou surpreso ao reconhecer Amanda. Ela tinha mudado, envelhecido um pouco. Havia bolsas sob seus olhos. Suas roupas já não pareciam incríveis como antes. O que você está fazendo aqui, procurando por um emprego? Imaginava ela. Tiago franziu o senho. Que reviravolta. Você costumava ser atriz, não é? Eles pararam de me dar papéis e eu não consegui me educar. Então, tenho que me virar, sabe? Ela disse. Vou falar com o meu amigo. Ele também precisa de uma ajudante, mas não vou convidá-la para trabalhar na minha casa. Você sabe. Amanda assentiu. Obrigada. Vou aguardar sua ligação, então. Ela saiu do escritório com a cabeça baixa e uma senhora idosa e simpática entrou depois dela, com excelentes referências.